Olá, boa noite. Agradecemos a todos e a todas que estão nos prestigiando nessa live. Eu quero agradecer também aos jornalistas Mara Luque e Cláudio Henrique dos Santos por aceitarem o convite da Star Palestras para participarem desse painel. Agradeço a Juliana Ferbonen, também jornalista, apresentadora de telejornal e âncora de rádio, palestrante, mediadora de debates e colunista no ClickTube, que aceitou nosso convite para fazer a mediação desse painel. Ela fará as devidas apresentações da Mara e do Cláudio. A Star Palestras tem a honra de recebê-los e trazer hoje aos nossos convidados um conteúdo relevante para o momento atual. Eu espero que vocês aproveitem e curtam essa live. Juliana, é com você. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todos da Star por essa oportunidade que nós estamos tendo de discutir um assunto que é importante sempre, mas que no momento de tantas incertezas, de tantas mudanças, mudanças de planos, mudanças de rumos, né? Novos projetos, repensando em carreiras e novas organizações dentro das próprias famílias. Então, esse assunto, mais do que nunca, é pertinente. O tema de hoje é precisamos falar de dinheiro, e precisamos mesmo. E quem vai conversar com a gente hoje é a Mara Luque, jornalista, escritora, economista, idealizadora e diretora do canal My News, e o Cláudio Henrique dos Santos, jornalista, escritor, palestrante, autor do livro Macho do Século XXI. Eu queria começar abrindo esse tema com vocês, começando pelas mulheres. Cláudio, se você me der licença, começando então com a Mara, né? Sobre essa questão do dinheiro, no momento de tanta incerteza, de tantas mudanças, o que você tem sentido, Mara, aí pelas suas redes, pelos seus canais, enfim, o que as pessoas têm levantado para você sobre esse tema neste período específico de quarentena? Primeiro, todos nós estamos mais pobres, né? Primeiro, obrigada pelo convite para participar aqui com vocês. Juliana, eu não sou economista, eu sou jornalista que cobre economia, mas não sou economista. Sempre me apresento como economista, mas eu não sou. As pessoas, agora na quarentena, estão muito juntas, né? Casais, por exemplo, casais de namorado. Tem casais de namorado que acabaram ficando casados, porque ele foi morar na casa dela. Eu conheço um caso que ele foi morar na casa dela, entendeu? E está lá, morando, feliz da vida. Então, antecipou todas as discussões de um casal, enfim, que vive junto e tal, e podem, a partir dali, decidir que é melhor mesmo juntar tudo e ficar mais fácil, vai ter um ganho de escala ou não. Casais que já são casados, que moram juntos, a família, por exemplo, está sentindo o impacto da redução da renda, porque, olha, a gente fez até uma pesquisa no canal, assim, tem 80 e tantos % não sentiram uma perda de renda, ou ele ou ela, enfim, a crise já chegou ali, entendeu? Então, não estão mais vivendo no padrão anterior. Então, olha bem a situação. Você, primeiro, tem que ficar todo mundo em casa o tempo inteiro. Quem tem filhos, inclusive com filhos, né? As crianças foram lá, as escolas depositaram eles de volta, e tem muito pai que não está preparado para isso. Está preparado para ficar com as crianças nas férias, mas não direto, né? Então, o casal, as crianças, a renda menor, olha quanto problema, né, para ser discutido. O Cláudio, por exemplo, detectou muito bem, e ele até já participou com a gente num programa nosso falando sobre isso, o aumento, por exemplo, da violência doméstica. Quer dizer, antes as mulheres tinham até uma forma de escapar, mas agora está muito concentrado ali. Então, todas essas discussões vão ser muito importante. Então, casais que já moravam junto e que talvez se separem porque descobriram que são muitos problemas, casais de namorados que ainda não moravam juntos e tal, mas já estavam caminhando para isso, anteciparam e resolveram, então, fazer. Aí teve ali, até porque a redução da renda vai estimular que você busque esse ganho de escala, enfim, você tem todas as configurações, mas lidando com o quê? Com a redução da renda,
com os desafios e o principal, né? Ninguém sabe o que vem por aí. A verdade é essa. Então, são muitas as incertezas. E aí, Mara, acho que é por isso que a gente... Boa noite, né? Primeiro, que estou falando primeiro agora aqui. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Prazer estar com vocês todos aqui. E essa mudança provoca muito um pensamento sobre o que a gente também precisa mudar de modelos, né? Os modelos com os quais a gente convivia, de alguma maneira, estão transformados e alguns não vão valer mais daqui para frente, né? A começar da maneira como a gente se relaciona com as pessoas que estão dentro do nosso teto, a maneira... A Mara lembrou aqui, eu até fiz uma brincadeira, mas que no final é verdade, né? Quando surgiu o coronavírus, ainda não tem vacina, não tem cura, né? Mas tem o tal do coronamacho, que surgiu junto com a pandemia, e esse aí até tem cura, desde que esse coronamacho queira mudar. Porque, de fato, a Mara falou, tem gente que não está preparada para essa coisa o cara está com os filhos dentro de casa, não sabe nem o que o filho come, agora tem que cozinhar para o filho. Quando você tem duas pessoas, a gente está trabalhando dentro de casa, muita gente trabalhando dentro de casa, você tem a mulher que trabalha, tem um homem que trabalha, está dando confusão demais, né? Tem casa que a mulher, às vezes, tranca a porta do quarto, fala, 9 horas da manhã, e fala, cara, eu vou sair de reunião 5 horas da tarde, você se vira com essas crianças hoje aqui. E aí o cara não sabe o que fazer. Enfim, tem uma série de atritos que começam a surgir em função, número 1, do machismo, né? A Mara lembrou bem aqui, a história da violência contra a mulher é uma consequência disso, mas o machismo entrou para dentro de casa também nessa questão, inclusive, da divisão de tarefas, essa desigualdade de gênero que a gente tem acaba impactando diretamente as mulheres, né? E agora esse período que a gente está passando de transformação talvez seja um bom período também para mudar um pouco alguns pensamentos, alguns modelos. Os coronamachos vão ter que botar a mão na massa aí, vão ter que começar a participar mais de verdade da vida doméstica, para que as mulheres possam continuar trabalhando normalmente. Enfim, tem que ter uma melhor divisão de tarefas, a gente ter a desigualdade que impacta até na economia, né, Mara? Agora, Cláudio, você identificou bem o coronamacho. Agora, o que é ainda pior em relação ao coronamacho é a violência, né? Quando eu falo violência, não é só violência, olha, só entre aspas, enfim, não é só violência física. Você tem uma violência, um abuso financeiro, você tem uma violência moral, um abuso, enfim. E o que acontece? Casos que estão aparecendo. Ele perdeu renda e ela não. Ele está desempregado e ela não. Como é que fica isso, né? Porque muitas vezes homens machistas têm uma dificuldade grande em lidar com isso. Ela perde renda, tem uma autonomia financeira e aí perde o emprego ou perdeu renda, enfim, porque não está podendo trabalhar. E aí, como é que fica? A situação do dinheiro deixa esse equilíbrio assim, ainda mais difícil de ser alcançado, porque você tem toda a pressão, toda a questão sanitária, toda a tragédia sanitária, todo o drama que estamos vivendo, e, além disso, você tem a questão da sua autonomia financeira, que aí ainda coloca mais lenha nessa fogueira. Então, saber lidar com isso e sentar para conversar sobre isso, sobre dinheiro, Cláudio pode falar isso até melhor, é muito difícil, as pesquisas mostram que é mais fácil, você não fala sobre dinheiro, você briga por causa de dinheiro, entendeu? Então, esse é o ponto. Eu ainda estou aqui? Estou. Então, assim, as pessoas estão pressionadas com um monte de problema e aí ainda tem que enfrentar essa questão financeira. Aí as chances de desaguar em brigas realmente são muito grandes. Mara e Juliana, olha, só para você ter uma ideia, tem uma coisa aqui que a gente
você falou, né? Eu ouço histórias, eu vou nas empresas e acabo ouvindo histórias, né? Essa coisa do homem ganhar menos, e aí que você falou, mano, você imagina o cara que está dentro de casa sem trabalhar e a mulher é que agora começou a bancar toda a casa para valer. Eu um dia estou numa palestra na empresa e aí uma pessoa falou, olha, posso dar um depoimento? Até achei corajoso, né? Falou na frente de todo mundo, eu falei, pois não. E ela falou assim, olha, eu queria contar que eu estou super feliz aqui na empresa, eu cheguei aqui faz 2 anos, e eu fui contratada como gerente, e o meu marido não lida bem com essa história de ganhar menos do que eu minto sobre o meu salário com ele. E ela falou, olha, ele já foi até em terapia, não consegue lidar, olha até que ponto vai o machismo, né? E aí, como toda história pode ficar pior, e aí ela completou, ela falou, tem uns 6 meses que eu fui promovida a gerente aqui, e eu não tive coragem de contar para ele ainda isso. Então, você imagina, Mara, isso era uma condição antes da Covid, né? Então, você imagina quando as pessoas não conseguem lidar bem com essas diferenças, ainda existe, infelizmente, isso na casa de muita gente, esse negócio tende só a piorar, né? Eu brinco com todo mundo, com os homens, eu falo, cara, se você ainda não entendeu que o casamento é uma parceria e que sua esposa ganha mais do que você, tua companheira ganha mais do que você, tua namorada, vocês estão ganhando, né? Os dois ganham com isso, está na hora de mudar. Vai, a mulher ganhou um aumento de salário, ganha mais do que você, passa no supermercado, pode até passar com o dinheiro dela se quiser, compra uma cerveja, um vinho bacana, vai comemorar com ela. Para com esse negócio de ficar aí sofrendo, ou pior que isso, né, Mara? Aí fica violento, que é outra história. Quer dizer, é o tipo de coisa que o dinheiro, infelizmente, afeta demais as relações de gênero, e esse momento que a gente está vivendo agora é pior ainda. Agora, é interessante isso, né? Porque, imagina, os casais, eles se unem numa troca de vida e querem estar juntos, mas existem assuntos que são tabus ainda, né? Então, a minha conta e a sua conta, por que não juntar tudo? Por que não crescer juntos? Por que não ter um projeto de vida todos juntos, né? E antes dessa fala de vocês, eu me lembrei muito de uma questão também em relação às mulheres no trabalho e com as atividades de casa, porque elas sempre falaram isso, né? Que elas tinham o turno de trabalho, a jornada de trabalho fora, no emprego, e depois chegavam em casa e tinham essas atividades. E o que eu tenho visto muito são mulheres indo dormir 2, 3 horas da manhã, porque agora essas atividades estão todas misturadas, tem a responsabilidade das crianças, então muitas coisas do trabalho acabam sendo jogadas de madrugada quando os filhos estão dormindo, quer dizer, elas continuam tendo aí uma demanda muito grande. Esse equilíbrio que a Mara até tinha citado antes está realmente difícil e continua pesando negativamente em boa parte das famílias para o lado das mulheres, né? Agora, olha que interessante, Juliana. O que o Cláudio falou, ele deu um exemplo, que a gente, quando fala assim, brigas de casal por causa de dinheiro e tal, ele deu um exemplo de um casal que tem grana, porque ela teve aumento de salário, inclusive. Então, é uma grana maior para o casal. Então, quando a gente fala de brigas de dinheiro, a relação financeira no casal não é só a falta de dinheiro. Saber lidar com o dinheiro, o casal e as finanças é um desafio grande. Eu vou lançar um livro agora no segundo semestre chamado Histórias de Infidelidades Financeiras, onde você tem exatamente isso. Você tem histórias de brigas, e porque a mulher ou o homem escondeu que gastou, que tinha dívida, e essa imagem que a gente tem mais recorrente, que a briga financeira vem pela falta de dinheiro, mas ela vem também pelo excesso de dinheiro. Saber lidar com o dinheiro na vida é muito complicado, na vida ali com seu marido ou com a sua mulher. Mulheres que criam empresa, homens que criam empresa, enfim, você empreender sendo casado, você investir sendo casado, é complicado. Essa é uma equação muito complicada. Tem histórias assim muito, eu não vou falar engraçadas, né? Mas no final você até acha graça, mas
são histórias que você fala assim, meu Deus, como isso acontece? Esse livro que eu estou escrevendo é todo baseado em histórias reais que eu, de fato, ouvi, vi, me contaram, ou gente que me mandou e-mail me contando, enfim, tem várias histórias. Então, tem gente que escondeu dinheiro e tem gente que escondeu dívida e tem gente que escondeu dinheiro. Tem situações... Tem um caso que eu soube de um private bank que me contou, de um cliente que ele era milionário, tanto que era cliente de um private bank. Só que a família não sabia. A família não sabia o dinheiro que tinha. Aí olha o drama. Ele fica doente, ele vai para a UTI, precisa de um tratamento muito caro, que a família não tem dinheiro para pagar. Mas ele tinha dinheiro. Mas a família não sabia que ele tinha dinheiro. Ele morre, aí a viúva, enfim, o private bank foi lá contar para a viúva e falou assim, olha só, a senhora tem tudo isso para receber aqui, é a herança dele. Ela falou, meu Deus, eu tinha dinheiro para pagar o tratamento dele. Olha a loucura que é isso. E você vê como o cara abusava da família, né, com essa história de dinheiro, né? Exatamente. Olha, deixa eu aproveitar o gancho aqui, gente, que tem aqui, o pessoal que já está entrando aqui, tem a Carol Aguiar, a Ilmacir, o William Otsuka. A Carol, inclusive, já falou que quer o livro da Mara e também já falou aqui o seguinte, ó, tudo é junto, sem esconder a real de cada um. Parceria mesmo, diferente desse caso que a Mara contou. E o meu marido fala que se eu ganhar mais que ele que vai ficar em casa. Ó, tá vendo, Carol? Capricha aí, toca o pau, vamos ganhar dinheiro, deixa ele em casa cuidando da filhota aí, vai embora. Eu uma vez vi eu estava, isso faz muito tempo, estava caminhando ali na Faria Lima e vi uma manchete numa dessas revistas de celebridade insinuando que era o casamento da Tina Onassis com aquele rapaz cavaleiro, enfim, que andava de cavalo, essas coisas. E tinha muita história, tinha muito tititi em volta disso. Aí eu estava caminhando, eu só via a manchete, tá? Eu não lia a matéria, mas ali, que era a capa da revista, havia uma insinuação de que ela, enfim, milionária, né? Bilionária, e ele é um cidadão normal, enfim. E aí vinha aquelas especulações, enfim, casamento por dinheiro e tal. Aí, na verdade, falando o seguinte, que ele não ganhava, ou não trabalhava, não sei. Aí eu parei para pensar assim, eu falei, cara, se eu sou bilionária, meu marido não trabalhava de jeito nenhum, entendeu? Pois não é que o cara gostava de andar de cavalo igual a ela, pô, não, querida, não podemos viajar esse fim de semana porque eu tenho que dar plantão. Amigo, não dá, eles estão numa outra vibe, num outro mundo, entendeu? Da mesma forma o cara. Então, assim, não tô falando, veja, não estou falando que é casamento por dinheiro, eu estou falando que é o seguinte, pô, você é um casal, vocês estão desfrutando coisas juntas e tal, aí você vai falar, não estou falando que o cara tem que parar de trabalhar ou ela tem que parar, não é isso, mas é que, poxa, sabe, se a família, vocês podem fazer coisas juntos, vocês podem desfrutar mais a vida, qual o problema? Qual o problema? Entendeu? Não tem problema nenhum, eu não vejo problema, desde que seja combinado, desde que não exista o chamado abuso financeiro. E abuso financeiro não é isso de um homem ou uma mulher, dar presente para o seu parceiro, dar dinheiro, assim, por presente, enfim, para disputar com ele. Abuso financeiro é uma outra coisa mais complicada. Pois é. Eu vou aproveitar esse gancho da Juliana, que a Juliana lembrou bem da sobrecarga das mulheres, agora com a pandemia isso mais evidente, falou que as mulheres estão dormindo até 2, 3 horas da manhã, porque estão com essa sobrecarga. Realmente, se tem um parceiro do lar que está só assistindo, está mais complicado. E aí, para passar essa bola para o campo da Mara, que é o campo da economia. Eu peguei uns dados aqui, tem os dados do IBGE, pesquisa recente agora do PNAD, que saiu em 2019, mostrando que os homens fazem, em média, os trabalhos, falando de trabalho não remunerado ainda, fazem, em média, 11 horas de trabalho não remunerado por semana e as mulheres fazem o dobro disso. Então, essa sobrecarga já vem daí, porque as mulheres estão trabalhando e estão fazendo esse trabalho a mais ainda, que é o trabalho relacionado ao cuidado e tal. Só que as mulheres, mesmo trabalhando esse tanto todo, ganham, no geral,
76% do que os homens ganham, né, Mara? Então, isso, além de tudo, também tem, além dessa desigualdade que já é cruel, ainda tem esse impacto econômico. Tem um dado do Fórum Econômico Mundial aí, Mara, dizendo, você já deve ter visto esse número, se as mulheres não tivessem essa desigualdade de salário com os homens, a economia teria um ganho adicional de 28 trilhões de dólares. Pouca coisa, é só o PIB da China e dos Estados Unidos juntos, né? Olha quanta desigualdade, né, Mara? A questão da desigualdade de gênero, principalmente na remuneração, é um problema antigo, vem andando e tal, mas ainda é um desafio ainda para se enfrentar. Agora, o que alguns estudos mostram é que as mulheres estão enriquecendo. E porque estão estudando, porque estão se formando, porque estão trabalhando cada vez mais do que era no passado, e isso elas vêm enriquecendo. Tem até um estudo que mostra o seguinte: as mulheres mais ricas, mais poderosas, o mundo será mais feminino ou as mulheres serão mais masculinas, né? Quer dizer, com características atribuídas características mais masculinas. Isso é um estudo que um banco de investimentos fez, mostrando qual era o consumo das mulheres e o consumo dos homens. Então, e aí mostra que as mulheres são mais preocupadas com o consumo feminino, as mulheres são mais preocupadas com educação, com higiene e limpeza, enfim, com viagens, com seguro, e homens não. Homens gastam mais com cigarro, com bebidas, com carro, esse tipo de coisa. E aí existe um pouco essa discussão de que será esse mundo onde as mulheres serão mais ricas. Mas esse, de fato, é um desafio, que é essa diferença de salários entre homens e mulheres nos mesmos cargos. Outra coisa importante para observar nisso é o risco de pobreza na terceira idade. As mulheres têm um risco maior, mesmo mulheres bem-sucedidas no trabalho, profissionais bem-sucedidas, elas correm um risco maior de enfrentar situações difíceis na aposentadoria, enfim, na maturidade, porque elas não formam uma poupança, uma carteira de investimentos para financiar esse futuro. E por que elas não formam? Porque elas são as compradoras da família, são elas que compram as coisas. Então, elas acabam atendendo a demanda da família e esquecem dela, né? Fora que você ainda tem um percentual grande de mulheres que não trabalham fora, trabalham em casa. Então, e aí acabam esquecendo de cuidar da sua aposentadoria. Esse é outro ponto relevante, que vale depois um papo sobre isso específico, que é longo. Eu vou passar a bola para a Ju, que ela deve ter alguma coisa para falar aí, mas só para lembrar, senão eu vou esquecer. A Mara é fogo, a gente já se conhece de outros carnavais, né, Mara? A Mara me conheceu antes de eu ser macho do século XXI. E aí, quando eu virei dono de casa por um tempo, a primeira pergunta que a Mara fez, só pensa em dinheiro, né? Primeira pergunta falou assim: ô, Cláudio, você agora que virou dono de casa, você está pagando previdência privada, continua pagando a previdência normal? E eu não estava pagando. Olha como é a coisa né, esse comportamento. Lógico que está relacionado um pouco ao cuidado, mas está relacionado a esse vício. Depois a gente pode falar de a gente não valorizar quem faz o trabalho doméstico, né? E não lembra nem que quem está fazendo esse trabalho vai ficar velho também, né? Sem dúvida. Eu achei bem interessante essa colocação da Mara em relação aos aspectos e habilidades femininos e masculinos, né? E eu acredito muito que nesse mundo agora pós-Covid, as empresas estarão diferentes também, o mundo corporativo estará diferente, as habilidades que os profissionais precisam ter para ter sucesso também serão diferentes, e eu entendo que essas habilidades femininas, elas mais do que nunca serão muito importantes. Aquela ideia daquele executivo cheio de planilhas, com uma papelada imensa, né, em reuniões intermináveis que, na verdade, serviam para marcar a próxima reunião, essas coisas, elas tendem a ir para o buraco, a ficar pelo caminho, né?
E as pessoas que têm mais habilidades, que fazem mais coisas ao mesmo tempo, que conseguem enxergar tudo ao mesmo tempo, que têm uma visão mais global, são habilidades que as mulheres acabaram desenvolvendo, seja por necessidade, seja biológico. Aí existem N formas da gente tentar entender isso, mas, sem dúvida, essas habilidades femininas vão ser muito mais bem vistas, eu entendo, pelo mundo corporativo daqui para frente. E aí, é claro, precisa de um trabalho aí muito grande de aceitação das próprias mulheres, de confiança de que elas podem, de preparo de que elas vão chegar. A gente sabe que, sim, as empresas estão ficando aos poucos mais femininas, né? Alguns cargos de liderança, você tem a Microsoft, por exemplo, com mulher na liderança, existem várias startups hoje que já têm mulheres na liderança, mas ainda é muito pouco, mas eu acredito que há uma tendência, sim, das mulheres irem conquistando esse espaço, e isso em todas as áreas, né? Se a gente pensar no tempo de democracia do Brasil, e nós já tivemos uma presidente mulher, eu acho que isso tudo são bons sinais para o nosso lado, assim, entendo que temos um longo caminho pela frente, mas não estamos tão lá atrás como poderíamos, né, diante do cenário atual. E acho bem interessante também, a Associação Brasileira de Startups, por exemplo, apontou no ano passado que 15% dos 12 mil negócios que tinham sido fundados por mulheres, quer dizer, são as mulheres invadindo aí o campo da tecnologia, se arriscando, né? Indo mais à frente para o caminho da inovação. Então, eu acho isso bastante impactante, até porque eu conversei com uma profissional do Sebrae e ela me alertou o seguinte, que tem muitas mulheres empreendedoras, mas muitas vezes elas ficam em atividades de baixa necessidade intelectual, elas são boas fazendo um bolo, então elas abrem uma empresa de bolo, elas são boas fazendo artesanato e aquilo vira um business. Tem todo mérito, não é essa a questão, mas assim, são empresas que não geram tantos empregos, acabam ficando muito microempreendedoras. Então, eu entendo que esse período pós-Covid é uma oportunidade das mulheres darem esse passo à frente, das empresas enxergarem essas habilidades e elas conseguirem crescer e conquistar ainda mais espaço. Eu queria ouvir um pouquinho o que vocês acham disso também. Olha só, essa questão do bolo, né? Tem um caso em Minas, em Belo Horizonte, a Fani Bombom, Fani Doces, esse é o nome, é uma rede. Olha essa história, que fantástica. Fani era dona de casa nos anos 80. Aí cuidava dos filhos, tal, fazia lá os bolinhos para casa e tal. O marido ficou desempregado, trabalhava na indústria automobilística, se não me engano, e ficou desempregado. Demorando a recessão dos anos 80, ela demorando ele arrumar emprego, ela não teve dúvida, começou a fazer bolo para vender e começou a vender em casa. O bolo é maravilhoso, eu experimentei. Hoje ela tem uma rede em Belo Horizonte. E a família, e virou uma empresa grande, e a família passou a viver aquilo ali, entendeu? Inclusive, o filho depois veio trabalhar como, enfim, gerir, ser o administrador. Então, assim, o que eu acho importante é que mulheres e homens também, que estão ali trabalhando, fazendo, seja o que for, né? Porque eu digo, às vezes não tem emprego, mas tem trabalho. Tenta organizar isso e de uma forma profissional para virar um empreendimento efetivamente. Porque aí você vai conseguir alcançar mais mercados, você vai conseguir alcançar dinheiro mais barato na hora que você formaliza, você consegue expandir seu mercado, você consegue ter eu daqui a pouco vou fazer um curso aqui com o Antônio Tabet sobre empreendedorismo digital, que a gente vai dar para os membros do canal. Mostrando as oportunidades que você tem hoje nesse movimento digital que a pandemia acelerou. A pandemia acelerou muito. Então, você tem vários caminhos onde você, de fato, pode empreender e pode tornar um pilar importante de receita para a sua família. Esse caso da Fani, eu sou fã dela, eu acho o máximo. Ela foi lá e assumiu, falou, bem, não está conseguindo emprego? Não conseguia por causa da recessão que a gente está vivendo.
E ela foi lá e tal, e começou a fazer em casa e virou um grande negócio. E acho que o que a Juliana falou é muito legal ver esse movimento das mulheres nas startups, como ver o crescimento das mulheres nas empresas de tecnologia. Está muito ligado ainda, essa história, né, desse pequeno negócio, está muito ligado um pouco a esse estereótipo que a gente cresce dentro desse modelo machista, achando que os homens têm mais capacidade, têm mais habilidades para o mundo da tecnologia, ou para o mundo financeiro, né? E, às vezes, as mulheres acabam crescendo nesse negócio, acabam acreditando também que não são capazes de fazer. Eu lembro agora, vou lembrar, a Mara conta as histórias, eu lembro das histórias também que já ouvi. Eu já fui para um evento uma vez, e aí o evento era para um hospital que estava angariando fundos para o hospital. Eu juro para vocês, tinha lá, pelo menos, quando você olha aquela lista das 10 mulheres mais influentes do Brasil, tinha 5 da lista lá nessa reunião. E aí o moço que foi falar lá em nome do hospital, ele quis fazer uma brincadeira, e aí ele chegou lá e falou assim, olha, gente, deixa eu falar uma coisa, agora a gente vai falar aqui de um assunto que é mais interessante assim, para os meninos. Gente, tinha 5 donos de empresa lá, de empresas enormes. E aí a mulherada gritou, é óbvio. Falou, que negócio, história de menino, nós somos todos presidente de empresa aqui, cara, se liga. Então, tem um pouco esse estereótipo ainda, que vem da sociedade como um todo, de que as mulheres talvez não tenham tantas aptidões, como também eu discordo um pouquinho só da Juliana, falar assim, a gente tem características femininas, os homens também podem desenvolver outras características, a gente também pode limpar o chão e atender o telefone, dá para fazer, lavar a louça, atender, fazer reunião, dá para fazer as coisas do mesmo jeito. Então, assim, a gente quebrar esses modelos e esses estereótipos, e passa um pouco pela postura dos homens também, de alguns deles, de entender que o talento está em todo lugar, né? Tem talento dentro do grupo de homens e tem talento dentro do grupo de mulheres. O que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa ajudar a desenvolver esses talentos. Então, é muito bacana a gente já começar a ver esse movimento de mais mulher na tecnologia, de mais mulher nas áreas de finanças. Por quê? Porque começa a inspirar outras mulheres também a estar naquele lugar. Se a gente não vê as mulheres naqueles lugares, a gente talvez comece a criar um negócio na cabeça da gente achando que as mulheres realmente talvez não sejam tão capazes assim. Quando é o contrário, não estão ali porque não têm oportunidades, né? A gente está falando de homem e mulher, mas só para dar um exemplo aqui, de fato, as mulheres estão ocupando espaço no mercado de trabalho. As mulheres estudam mais, é fato também, tem muito mais mulher na universidade do que homem, mas ainda nas posições de liderança a gente não vê essa presença toda, né? No Brasil, dados recentes, a gente tem, no quadro de presidentes de empresas, a gente tem só 7% das mulheres nas presidências de empresas. E quando a gente vai, isso dentro das 500 maiores empresas do Brasil, quando a gente vai ver quantas mulheres são negras, a gente tem uma. Então, é aquela história, se você não vê esse povo na liderança, tem a tendência a achar que esse povo não tem capacidade, quando, na verdade, a gente não está dando, como empresa, como sociedade, não está dando oportunidade para que todo mundo possa chegar lá, né, Júlia? Ô, Cláudio, você sabe que eu entrei na universidade em 2000, e foi a primeira vez na Universidade Metodista de São Paulo que havia mais mulheres do que homens na sala de aula. Então, foi uma turma que marcou bastante a universidade, porque tinha sido a primeira vez que isso tinha acontecido, né? Ainda num número muito próximo, mas havia um pouquinho mais. Qual foi a principal dificuldade, ou o que mais te chama a atenção, que você destaca do momento em que você fez essa virada do macho do século XXI, que você passou para o outro lado? O que você destacaria? Assim, o que pesou para você naquele momento? Acho que tudo foi muito doído, porque eu vivi naquele modelo tradicional do que a gente acha que é o papel do homem. Então, eu vivi durante 38 anos da minha vida acreditando piamente, até porque parecia que estava dando certo, eu só não percebia que dava certo para mim, mas talvez para quem estava do meu lado não fosse tão legal. Mas achando que ser homem era aquilo. O homem tinha que ser o provedor da casa, tem que ser o cara trabalhador, tem que ser o cara forte, não pode chorar, não pode ser vulnerável, enfim. Coloca aí, abre todos né, o cara machão, hétero,
tem que dar a última palavra, pode colocar tudo que você quiser nessa caixa, eu cabia direitinho nessa caixa aí. Para vocês terem uma ideia, eu até os 38 anos de idade, eu nunca tinha fritado um ovo na minha vida. Esse negócio de virar dono de casa tinha tudo para dar errado. Deu certo, virou livro, que, aliás, tive o prazer de ter a Mara editando o meu livro. Virou livro, virou palestra, virou canal do YouTube, daqui a pouco é capaz de virar um filme. Mas vocês imaginam, tinha tudo para dar errado. O que aconteceu? Essa experiência de virar dono de casa foi uma coisa que, assim, foi quase um terremoto para mim. Derrubou meu teto, minhas paredes, meu chão. Eu tive que construir novos modelos em função disso. E isso tudo... O mais difícil, de verdade, foi desconstruir esse modelo machista com o qual eu não só me encaixava, como achava que estava maravilhoso. O mais bacana é que a hora que caiu a parede, caiu o teto, eu comecei a enxergar as coisas, né? E aí comecei a enxergar essa desigualdade toda. Comecei a enxergar que era um modelo que funcionava muito bem para mim, e aí, vamos falar, funcionava muito bem para todos os homens, muito bem mais ou menos, porque a gente também sofre com machismo. Demos exemplo aqui de coisas, né, que a gente já falou, que os homens também pisam na bola, mas sofrem com isso. E aí me fez enxergar que talvez esses conceitos todos que eu convivi, achava que tinha convivido bem, não serviam mais para mim, mas, na verdade, não serve mais para homem nenhum, né? É difícil a gente enxergar os privilégios que a gente tem sendo homem. É difícil a gente enxergar homem branco, principalmente, fica mais fácil ainda. A gente não precisa pedir licença para entrar em lugar nenhum. Então, a gente não enxerga quão privilegiado é esse lugar, né? A gente não sente as dificuldades que as mulheres sentem, por exemplo, para alcançar um posto de maior responsabilidade nas empresas, para serem respeitadas como a Mara é respeitada na profissão que ela exerce hoje. Enfim, a gente sabe que os caminhos são mais tortuosos, são mais difíceis, mas como homem a gente faz de conta que esse negócio não é com a gente e vai embora. Então, o mais difícil foi mesmo desconstruir todos os meus paradigmas que eu tinha construído na minha cabeça, e todos eles dentro desse machismo. Sim. E aí entrou a questão que eu gostaria até de esticar um pouquinho sobre isso com a Mara, que foi a dica que ela te deu, por exemplo, de um planejamento financeiro, né? Você não tem mais uma renda externa, mas precisa sim se preparar para o futuro. Então, eu queria que vocês dois aí trouxessem mais dicas, né? Porque temos tantas pessoas em situações semelhantes. Eu vou falar primeiro, Mara, depois eu deixo você comentar, porque as coisas são ótimas, né? Eu fui perceber, por exemplo, coisas básicas que as mulheres nascem sabendo já, mas que eu estava na minha frente, mas eu não enxergava. Por exemplo, depender financeiramente de alguém é muito ruim. Percebi que todo mundo tem que trabalhar. Homem, mulher, cachorro, galinha, criança não pode, porque é trabalho infantil. Mas, enfim, ficar dependendo de alguém financeiramente é muito ruim. Eu passei por situações que algumas mulheres vivem quando, por exemplo, dependem financeiramente do marido, mas passei por outras situações que, como homem, eu jamais poderia imaginar. Por exemplo, ficava lá pensando, caramba, estou trabalhando aqui, estou dono de casa 4 anos, eu vou voltar, minha filha estava crescendo, falei, agora quero voltar a fazer alguma coisa, eu vou trabalhar onde? Eu vou apresentar um currículo aqui, 4 anos de dono de casa, não vou arrumar emprego em lugar nenhum. As mulheres, às vezes, param a carreira para cuidar de filho, e é muito legal, as opções, as escolhas são muito bacanas, têm que ser respeitadas, mas isso cobra um preço das mulheres, depois a gente não enxerga, né? 50% das mulheres, por exemplo, saem de licença maternidade e quando voltam um ano depois já estão na rua de novo. A gente não para pensar nessas coisas. Outra coisa que era uma coisa que a Mara já me falava, a Mara é fogo. A Mara fala, né? E aí, eu ficava pensando, caramba, eu estou aqui, minha mulher viajando pela Ásia toda, bonitona, conhecendo um monte de gente interessante, eu aqui só lavo o prato agora na minha vida. Ela vai arrumar um cara mais bonitão do que eu, convenhamos que não é muito difícil, e aí eu faço o quê da minha vida? Que homem que para pensar nessas coisas? Nenhum. Então, eu passei por essas situações até para entender, para passar a bola para a Mara aqui, que essa dependência financeira é muito ruim e é muito importante quando a gente ouve esse discurso de empoderamento da mulher, de independência financeira da mulher. Isso é muito legal para todo mundo. O homem que fica se valendo de uma condição financeira para segurar a mulher é a pior coisa que pode fazer na vida. Eu acho que
que sim, que se os dois trabalham e tal, é melhor, lógico, enfim, por uma série, porque a mulher pode ter suas conquistas, os homens também. Agora, tem que ter, principalmente para quem tem filho, tem que se chegar a um acordo. O acordo é, um não vai trabalhar, um vai ficar em casa para tocar aqui essa empresa que é a família. Ok, então tem que ser um acordo. Então, ele ou ela está de acordo que um vai abrir mão do seu trabalho, da sua carreira, da sua autonomia financeira para cuidar do bem comum ali da família. Ok, chegou no acordo. Então, vai ser assim. Então, primeiro ponto. Quem vai pagar a previdência de quem está em casa? Então, isso é fundamental. E eu vou explicar por quê. Tem alguns casos, um desses casos eu conto no livro, casal, feliz da vida, ela advogada, ele administrador, trabalha numa grande empresa, ela cuidando dos filhos, os filhos cresceram, ela estava lá nos seus 40 anos, ele também, e o que aconteceu? Separaram, ele foi casar com uma mocinha de 20, e aí virou para ela e falou o seguinte, olha só, você é uma advogada, você tem que trabalhar, não vou te dar pensão. Oi? Hã? Como é que é? Eu passei 20 anos da minha vida sem trabalhar, sem pagar a previdência, sem nada, e agora você fala que eu tenho que trabalhar porque você não vai pagar a pensão? E a justiça está entendendo que é isso mesmo, entendeu? Que ela tem que voltar para o mercado de trabalho. Então, como é que é isso? Como é que se faz isso? Primeiro, quem é que paga esses 20 anos que ela não contribuiu para a Previdência? E eu estou falando ela porque, nesse caso, era uma mulher e ainda hoje os casos mais recorrentes são de mulheres, mas já tem homens nessa mesma situação. E que fez, então, Mara, como desculpa, quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar esse trabalho que ela fez durante 20 anos que não foi remunerado? Pois é, não. E assim, tem uma conta previdenciária. Isso, no cálculo atuarial, não tem como resolver esses 20 anos. A única forma de resolver esses 20 anos é pagando. Então, vira um problema sério. Mesmo que ela consiga se recolocar no mercado, numa posição boa e tal, aos 40 anos, tendo 20 anos sem trabalhar, enfim, mas mesmo que ela consiga se recolocar, você tem uma questão atuarial aí, que são esses 20 anos de contribuição que não existiu. Quem que vai pagar isso? Me diz. Então, atenção, né? Porque a gente vê, né, as mulheres empoderadas, têm que trabalhar, concordo com tudo isso, acho legal e tal, enfim, mas é uma decisão do casal, principalmente para quem tem filho. Vai precisar de alguém ficar em casa? Vai. Então, vamos lá, chegou no acordo, porque ele aceitou que ela não trabalhasse, que ela ficasse em casa. Então, como é que agora fala? Bem, agora que meus filhos estão criados, minha vida está resolvida, eu vou pegar a mocinha, vou viajar e você fica aí, né? Ralando, procurando emprego. Então, calma lá, devagar com esse andor. Então, isso é importante discutir antes, porque depois não adianta. Sabe? Depois ela vai lá e aí ela vai fazer o quê? Ela vai ter que se virar. Isso vale tanto para homem como para mulheres. E aí você vê outras questões que são importantes discutir, mas essa questão previdenciária eu acho fundamental. A conversa tem que começar daí, porque aí vai ficar muito claro se realmente ele ou ela está disposto a bancar o que vai ficar em casa. Porque o bonitão ou a bonitona que vai trabalhar, cuidar da sua carreira, como diz o Cláudio, viajar, passear, né? Tá bem. Aí o outro ficou em casa com aquelas crianças enchendo o saco, entendeu? Sem poder sair, sem poder fazer nada, tendo que aguentar aquelas reclamações, enfim, o chato ou a chata da casa, porque quem é. E aí chega o bonitão, a bonitona, na boa, passou o dia inteiro fora, né? Trabalhou intelectualmente, conversou com gente interessante, por aí você só aguentou criança te enchendo o saco o dia inteiro. E aí, como é que fica? Você não é remunerado por isso, você não tem seus desafios profissionais colocados ali e você caminha para a maturidade sem nenhuma segurança financeira. Isso é grave. Não, pois é, por isso que quando eu falo todo mundo tem que trabalhar, é essa situação, mas até indo mais para trás, né? Até
Eu brinco quando dou as palestras, falo assim, ó, vocês que são mais novos, vocês vão ouvir meus conselhos. Se a minha mulher ouvisse meus conselhos, não tinha casado comigo nunca, né? Mas quando você vai arrumar um namorado, por exemplo, tá achando que vai dar certo, vai casar depois, tem que pensar essas coisas, né? A Mara falou da previdência, é verdade, mas tem que pensar antes. Esse cara vai compartilhar as tarefas com você, esse cara vai te ajudar com os filhos, você quer ter uma carreira, já parou para pensar se ele vai ser um parceiro bacana para você quando você tiver os filhos? Enfim, tudo isso tem que ser pensado. Se você achar que está acendendo a luz amarela, não, porque depois corre o risco de viver a situação aí que a Mara está vivendo, principalmente se for um homem está ali trabalhando, está com seu dinheiro, não sei o que lá, você para. Ai, que legal, mulher cuidar de filho é ótimo. Eu vou falar, eu não fazia ideia, demorou 3 anos e meio da minha vida para eu começar a perceber como era legal cuidar da minha filha, e só 3 anos e meio depois, 1.005 dias depois, que caiu minha ficha, eu tenho uma história para contar. Não vou contar agora, mas quem quiser ver lá no meu YouTube. Enfim, é muito legal parar para cuidar dos filhos, mas tem um preço. E se esse negócio não for combinado, não for acordado, em algum momento da vida da gente, isso pode dar problema, né? Sem contar que depender financeiramente mesmo é ruim. Esse período que eu estava lá, dependendo lá da minha mulher, tinha coisas que eu queria fazer, até tinha dinheiro para fazer, mas eu ficava sem graça de falar, olha, vou fazer esse investimento, tal, porque você não se sente à vontade, né? Por mais que as coisas sejam conversadas, você tem uma relação de parceria, tem que ser uma parceria de verdade para você ter plena certeza que o dinheiro que entra de um e o dinheiro que entra do outro é o dinheiro dos dois. Porque sempre tem alguém que, se bobear, está numa condição mais vulnerável, está numa condição menos favorável. A gente está caminhando já. Posso ler um comentário aqui, Juliana? Claro. Desculpa. É da Carol Aguiar. Ela fala assim, olha, uma mulher para o mercado de trabalho aos 40, depois dos 40, 45, voltar com filhos para o mercado de trabalho é dureza. É verdade, é dureza, principalmente se é ela que fica com os filhos, porque ela vai ter que arrumar alguém que fique ali com os filhos para ela poder sair. Mas eu acho que é dureza para todo mundo, porque hoje, na verdade, Carol, você tem casos também, o Cláudio está aí contando a história dele, de homens que abrem mão da sua carreira para ficar em casa, para a mulher poder, olha o verbo, para a mulher poder ir fazer isso, para o homem poder investir na sua carreira. Porque quando você tem filho, tem que ter alguém que vai ficar meio ali. Então, é muito confortável para quem vai para o mercado saber que tem alguém que ele confia intelectualmente, que ele confia em todos os sentidos, cuidando do seu filho, da sua filha, para você poder ir trabalhar, enfim, para você poder viajar, para você poder fazer o que tem que fazer. Mas tem que pensar nessa pessoa que ficou em casa. Isso tem que ser uma coisa combinada, porque senão vira um problema sério. Olha, já apareceu até o Tiago falando isso aí, ó. Eu, com 34, encontrei muita dificuldade de voltar para o mercado, depois de deixar o empreendedorismo. Imagine uma mulher fora do mercado há mais de 20 anos, já acima dos 40. É isso, né? É um problema para as mulheres, mas também é um problema para o homem. E se o homem for o cara que largou mão de alguma coisa para cuidar de filho e casa, depois fica complicado mesmo. Com certeza. É verdade. Eu acho que mais do que nunca, toda essa nossa conversa se resume numa parceria, né? É a parceria do casal em todos os aspectos. E o financeiro tem que estar presente nas conversas, nos acordos, né? No dia a dia, nas decisões. Eu acho que mais do que nunca, o casal que vai prosperar é aquele que caminha junto, né? Se cada um puxa a corda para um lado, acho difícil que consiga haver aí essa prosperidade. Eu adorei o tema e a expressão que a Mara usou da infidelidade financeira, né? É isso mesmo, você tem que ser transparente em todos os aspectos. É uma infidelidade você esconder algumas coisas. E mesmo que isso seja o dinheiro. Adorei a expressão, Mara, parabéns, certamente vai ser um sucesso o seu livro, assim como tudo que você Obrigada. faz. Um orgulho imenso participar com vocês. Eu abro para as considerações finais de vocês e já deixo aqui um agradecimento. Uma parte aqui, está todo mundo perguntando o nome do livro da Mara. Histórias de infidelidades financeiras. Porque a infidelidade financeira ela não é só
quando você tem dívidas e esconde. É isso também. Mas é você ter dinheiro e esconder, e isso é muito comum, você não a Juliana resumiu bem, é você não ter a parceria, né? No momento que você não tem a parceria, que você esconde, que você começa a se aproveitar ali, passa muita coisa para muita despesa para um pagar, o outro, enfim, começa a virar infidelidade, porque você tem casais que um paga muito as festas, as viagens, e o outro só guarda para ele, né? Ou para ela, e o outro é que está gastando. Isso é uma forma de infidelidade financeira. Então, eu acho que a Juliana resumiu bem. Se não tem a parceria, tem um problema depois. Quando vai ser lançado, Mara? Então, agora no segundo semestre, eu acho que lá para o final de outubro. Muito bom o título. Cláudio, suas considerações finais? Não, só agradecer quem ficou com a gente até o final aqui, agradecer o convite, da Fernanda, a companhia da Juliana, a Mara já é uma parceira de longa data aí, agradecer, é um prazer estar sempre com a Mara, e falar só que nunca é tarde para a gente mudar, né? Isso que é muito legal, a gente pode se reinventar o tempo todo, e sim, esses tempos que a gente vive hoje, infelizmente, a pandemia é uma tragédia, tem gente morrendo aos montes todos os dias, não dá nem para dizer que é uma oportunidade, mas se a gente se abrir, pelo menos é um bom convite para a gente procurar construir novos modelos, procurar construir relações mais sólidas e humanas. Então, mando um beijão para todo mundo que ficou até o final aqui. Obrigado pelo convite. Fernanda, eu não vi você, eu vi você só no começo, mas aqui na minha tela você não estava aparecendo. Poxa, que bom ter tido sua participação aqui durante o debate todo. Acompanhando. Gente, muito obrigada, foi muito rico esse debate, muito importante. Fiquei super feliz de ter vocês três aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Obrigada, meninos. Cláudio, Juliana, obrigada, viu? Beijão para vocês. Até a próxima. Até. Até.